Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à cerimónia da entrega das bolsas Jorge de Mel Indústria e Inovação, uma iniciativa da Fundação Amélia de Mel, em parceria com a Cotec Portugal. Eu sou a Sara Tainha, jornalista, e tenho o prazer de estar aqui convosco hoje para celebrarmos o talento, a criatividade, a capacidade de sonhar, de criar e de transformar ideias em impacto real. A Bolsa Jorge de Melo Inovação e Indústria nasceu do desejo de reconhecer projetos que se distinguem não só pela inovação, mas também pelo propósito, que pensem a indústria não como uma coisa do passado, mas como uma área viva, ligada à ciência, como uma força de sustentabilidade, à tecnologia também e ligada às pessoas. Antes de começarmos, queria pedir-vos a todos para tirarem os sons dos vossos telemóveis, por favor. E vamos agora começar, vamos conhecer daqui a pouco os projetos que mais se destacaram nesta edição, mas antes convido-vos a verem um pequeno vídeo que mostra o verdadeiro espírito desta iniciativa. A Fundação Amélia de Mel, com base na experiência das 3 edições dos Prémios Alfredo da Silva, reforçou a aposta na investigação que se realiza em Portugal. As bolsas de investigação da Fundação Amélia de Mel são atribuídas anualmente, cada uma no valor de 150 mil euros. São um reflexo de uma ambição e um forte compromisso com a investigação em Portugal, destinada a investigadores dentro e fora das universidades, focados na transformação do tecido empresarial nacional. A Bolsa Jorge de Mel surge em parceria com a Cotec Portugal e vem reconhecer empreendedores com projetos originais na área da inovação, no setor industrial ou da agroindústria. É um novo capítulo num legado baseado nos 3 prémios de investigação criados no contexto das comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva. Como não pensar no futuro ao referir os prémios de investigação? Esta é uma preocupação fundamental: investir em investigação.
Ao premiar excelentes projetos e candidaturas, a Fundação Amélia de Mel quer também sinalizar perante a sociedade este objetivo de aposta nos investigadores que desenvolvem o seu trabalho em instituições portuguesas. Em 2024, a atribuição da Bolsa de Investigação José Manuel do Mel contou com a parceria do BCST Portugal. Nesse ano, foram distinguidos projetos inovadores nas áreas da sustentabilidade e da descarbonização. Temos de fomentá-la em espírito de regime. Com qualquer solução política, com qualquer governo, com qualquer composição parlamentar, é a própria natureza das coisas que está a impor, a partir da sociedade civil, esta mudança de cultura cívica. Juntos, continuamos a honrar o legado de Alfredo da Silva, avançando com determinação e visão. Acolher a mudança, transformar desafios em oportunidades e sonhos em realidade são passos essenciais no caminho para construir o futuro de Portugal. A investigação, o empreendedorismo e a inovação são motores do desenvolvimento de um país com talento, propósito e ambição. Bolsa Jorge de Mel. Um aplauso, por favor. E depois de vermos este vídeo que já nos mostrou um pouco das edições anteriores e já pudemos ver em que é que consistem realmente estas bolsas, é a altura de chamarmos a palco Manuel Alfredo de Mel, vice-presidente da Fundação Amélia de Mel, para quem eu peço um aplauso. Bem-vindo! Bom dia a todos. Vossa Excelência, o Sr. Presidente da República, digníssimos reitores das universidades portuguesas, membros da família José de Mel, minhas senhoras e meus senhores. Ao iniciar estas breves palavras de abertura da presente cerimónia, quero agradecer de forma muito enfática a vossa presença, o que contribui para elevar o nobre sentido de dever que nos anima. Estamos hoje a concluir o processo relativo à atribuição de uma bolsa de investigação pela Fundação Amélia de Mel, a qual tem precisamente o nome do meu pai. Esta bolsa foi criada na sequência das 3 edições dos Prémios Alfredo da Silva, as quais apoiaram os investigadores que desenvolviam a sua atividade inserida em instituições portuguesas. Desta forma, a partir de 2021, apoiámos um total de 9 projetos que visavam criar valor assentes num caráter fortemente inovador nas áreas do empreendedorismo, da indústria e, por último, de sustentabilidade na saúde. Após o balanço que fizemos dos 3 anos de concretizações, entendemos que a Fundação Amélia de Mel se deveria balançar para novos desafios, com um maior investimento e uma aposta reforçada em setores críticos da atividade económica nacional. Hoje, nesta cerimónia, vamos fazer o anúncio do vencedor da presente edição da Bolsa Jorge de Mel, Indústria e Inovação. Esta bolsa distingue projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico que estejam a gerar uma prova de valorização de descobertas científicas ou de desenvolvimento tecnológico. Pretende-se a respectiva implementação no tecido empresarial, visando a competitividade económica em mercado. Pretende-se que exista um potencial relevante para o cumprimento dos objetivos nacionais, de um crescimento económico
baseados em setores de elevado valor acrescentado. Fazer de Portugal uma economia de maior conteúdo tecnológico exige que se aumente significativamente o número de empresas capazes de utilizarem a inovação tecnológica e, assim, poderem vender bem e serviços de uma forma mais competitiva. A Fundação convidou a Cotec Portugal para ser parceira desta iniciativa, cabendo-lhe toda a gestão do processo concursal. Deixo aqui uma palavra de franco reconhecimento pelo esforço realizado e pelos excelentes resultados alcançados. Nesta ocasião, quero também saudar a Universidade de Coimbra, pelo facto de os seus investigadores serem os premiados na presente edição na Bolsa Jorge de Mel. Responde a um desafio lançado por uma empresa do setor farmacêutico, a Basinoff Life Science, para resolver um problema relevante identificado nos seus circuitos de produção. Nesta minha intervenção, apresento uma palavra muito especial de agradecimento à Presidente do Júri, Professora Paula Alves, minha estimada amiga, bem como aos membros do Júri pela excepcional competência, empenho e dedicação. O vosso contributo foi magnífico a todos os títulos, tendo sido evidente uma elevadíssima preparação e qualificação, e faço a questão de os nomear. Professor Clemente Pedro Nunes, engenheiro, infelizmente que não pôde estar presente, engenheiro Henrique Abade Pérez, a engenheira Diolinda Silva, professor Fernando Gomes Martins, engenheira Linda Leonísio e o professor Sebastião Feio de Azevedo. Como é bem sabido, esta bolsa tem o nome do meu pai. Pensamos ser esta uma forma muito marcante de o lembrarmos, sem sentimentos saudosistas, mas com enorme orgulho pela obra que realizou ao longo de toda a sua vida, em prol de um Portugal melhor, desenvolvido e com a justa distribuição da riqueza criada. Envolvi-me com entusiasmo em várias fases do concurso. Participei em algumas reuniões do júri e fui-me lembrando dos muitos conselhos que ele me deu em prol da excelência, do rigor e da necessidade de resiliência face aos futuros desafiantes que viriam sempre em prol do bem comum. Há dias, Sua Excelência o Presidente da República, na cerimónia dos 80 anos do Hospital da CUF, salientou 3 características nas quais a Fundação, eu próprio e todos os meus familiares se revêem: o espírito de continuidade, o espírito de antecipação e o espírito de família. Não posso estar mais de acordo. Hoje aqui nesta cerimónia, a Fundação Amélia de Mel e as nossas famílias expressam o sentimento de satisfação pelo que conseguimos e que agora se materializa na entrega da Bolsa Jorge de Mel Indústria e Inovação. Muito obrigado a todos. E agradecemos ao Manuel Alfredo de Melo e vamos já passar para a intervenção seguinte e chamo agora ao palco Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec Portugal. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Muito bom dia, minhas senhoras, meus senhores, Sua Excelência, Sr. Presidente da República e nosso Presidente Honorário da Cotec, Sr. Presidente da Fundação Amélia de Mel, Dr. Vasco Mel, Dr. Manuel Mel, e com isso cumprimento também todos os restantes membros da família aqui presentes, Dr. Jorge Quintas, Secretário-Geral, que também é nosso parceiro, interlocutor dia a dia, distintos representantes da comunidade científica, empresarial e institucional aqui, minhas senhoras, meus senhores. A Cotec Portugal saúda, nesta ocasião, como um momento de afirmação clara de uma visão partilhada. A necessidade de aproximar, de forma estrutural, o conhecimento científico do mundo empresarial. Esta foi também a missão fundadora da Cotec Portugal há praticamente 22 anos. Mas esta visão ainda não é consensual entre investigadores e empresários. Ao longo de décadas, a comunidade científica e as empresas
coexistiram em esferas separadas, muitas vezes com resistências mútuas resultantes do desconhecimento recíproco quanto às suas funções fundamentais. A academia nem sempre reconheceu nos problemas empresariais mérito científico e um espaço legítimo de criação de valor para a sociedade. E o tecido empresarial, por vezes, não viu na ciência uma fonte direta de soluções para os seus desafios estratégicos. Contudo, ambas existem para criar valor económico, social e humano. Ambos contribuem, cada um à sua maneira, para o progresso económico, social e o bem-estar das pessoas. É justamente nesta criação de valor partilhado que se funda a razão de ser desta iniciativa, a Bolsa Jorge de Melo. A inovação com verdadeiro impacto emerge quando a investigação científica é integrada no contexto real das empresas, orientada para resolver desafios que são simultaneamente problemas tecnológicos e oportunidades de mercado. É nesta lógica de aplicação e co-criação que assenta a Bolsa Jorge de Melo, Indústria e Inovação, promovida conjuntamente, com muita honra, pela Fundação Amélia de Melo e pela Cotec Portugal, Associação Empresarial para a Inovação. Este instrumento representa o resultado de uma colaboração já longa e frutuosa entre as duas instituições, alinhadas por uma visão estratégica comum. E muito obrigado, Sr. Vasco de Melo, pela confiança, depois de reavaliar, e sabemos que o grupo reavalia sempre os seus investimentos, de continuar a merecer a confiança da Cotec como parceiro. A Fundação Amélia de Melo e a Cotec Portugal partilham a convicção de que a valorização do conhecimento é um eixo essencial da competitividade nacional. Aliás, como já acabou de ser dito pelo Sr. Manuel Melo. Foi este alinhamento que permitiu conceber um regulamento inovador e garantir um apoio financeiro excepcional com elevado grau de exigência e ambição. Esta primeira edição da Bolsa Jorge de Melo teve 66 candidaturas, aliás, como vamos saber em detalhe a seguir, tendo sido elegidos 55 projetos. Destacamos a qualidade notável das candidaturas apresentadas, expressão do dinamismo e maturidade crescentes do Sistema Nacional de Inovação. Além do vencedor, foram deliberadas 2 menções honrosas e ainda distinguidos 2 projetos finalistas cujos investigadores felicitamos e que iremos conhecer já de seguida. De igual modo, sublinhar o rigor, competência e independência demonstrados pelo júri de seleção, devo dizer foi uma grande trabalheira, avaliar 55 candidaturas, cujo trabalho foi determinante para o sucesso desta edição e a quem agradecemos penhoradamente na pessoa da sua Presidente, a professora Paula Alves, muito obrigado, e a todos os restantes membros do júri, nossos amigos, e muito obrigado pelo trabalho empenhado, e como dizia o professor Sebastião Alves, não é só como corrigir testes, é um bocadinho mais do que isso. Ao investigador Jaime Santos, que iremos já ouvir de seguida, professor da Universidade de Coimbra, já agora a Universidade de Coimbra, a primeira universidade que se constituiu formalmente como associada à Cotec, felicitamos calorosamente pelo desenvolvimento de uma tecnologia pioneira para o setor farmacêutico. O projeto de investigação distinguido, o Acoustic PET, permitirá desenvolver uma tecnologia de ultrassons para o controle de qualidade em tempo real e sem paragens na linha de produção de medicamentos injetáveis, um processo tradicionalmente dependente de análises laboratoriais demoradas e com elevado custo económico e ambiental. Sublinhar ainda, exatamente no espírito deste prémio, que o desafio para o desenvolvimento desta solução foi lançado pela empresa Basinov Life Sciences, que procurava uma nova solução de controle de qualidade em tempo real, reduzindo desperdício e custos. Com uma patente submetida, a tecnologia apresenta também um elevado potencial de aplicação noutras indústrias com elevada regulação, como por exemplo a indústria alimentar e a cosmética. O projeto vencedor demonstra cabalmente que esta bolsa não é apenas mais um financiamento à atividade científica. É um modelo de convergência estratégica entre ciência e economia, de onde resultam soluções tecnológicas aplicadas com valor económico efetivo. É também um contributo direto, através da ligação academia-empresa, para o reforço da produtividade, assimilação tecnológica e a capacidade de inserção das empresas portuguesas em setores de elevado valor acrescentado. Aliás, um grande desígnio nacional. Permitam-me ainda uma palavra sobre a figura que dá nome a esta bolsa, o empresário Jorge de Melo.
A sua trajetória, marcada por uma visão estratégica, aliás, na tradição familiar, uma permanente atenção à inovação, à internacionalização e ao crescimento sustentado, bem como um profundo sentido de responsabilidade social, representa um exemplo maior do que deve ser o papel do empresário no desenvolvimento do país. Honrar a sua memória através de uma iniciativa que junta ciência e empresas é, para a Cotec Portugal, e certamente para a Fundação Amélia de Mel, uma forma de dar continuidade ao seu legado e de inspirar novas gerações a construir valor de forma sustentável, com ambição, rigor e espírito de missão. Através desta iniciativa, a Cotec Portugal reafirma o seu compromisso de reforçar a competitividade das empresas nacionais pela valorização do conhecimento científico e da inovação. Porque é nesta aliança entre quem investiga e quem transforma a nível industrial que reside a base de uma economia verdadeiramente orientada para o futuro. Obrigado. Muito obrigada, Jorge Portugal, e vamos saber, com tantas candidaturas e tão boas, não é, que trabalheira foi essa? A Paula vai-nos explicar tudo já a seguir. Vamos fazer um balanço desta edição. Paula Marques Alves é presidente do júri e, Paula, como ouvíamos, foram muitas candidaturas e deve ter sido certamente muito difícil escolher. Vamos conhecer então os projetos deste ano. Muito bom dia a todos. Vossa Excelência, ao Senhor Presidente da República, digníssimos senhores reitores das universidades portuguesas, Presidente e Vice-Presidente da Fundação Amélia de Melo, Dr. Vasco de Melo e Dr. Manuel de Melo, membros da família José de Melo, membros do júri da Bolsa Jorge de Melo Indústria e Inovação, caros investigadores, finalistas e premiados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande honra e um profundo sentido de responsabilidade que me dirijo a vós nesta cerimónia tão especial, enquanto Presidente do Júri da Bolsa Jorge de Melo Indústria e Inovação. Hoje celebramos aqui o empenho, talento, criatividade e o rigor científico de todos os que se lançaram neste desafio. Tal como referido pelo Dr. Manuel de Melo, que tão entusiasticamente apoiou esta iniciativa e o júri, porque esteve presente em várias reuniões do júri, mais do que um reconhecimento, esta bolsa é uma afirmação da importância da investigação como um motor de conhecimento, de progresso e de resposta aos desafios do nosso tempo e, em particular, e muito nos congratulamos por isso, aos desafios da nossa indústria. É por isso uma bolsa de investigação ela própria com características inovadoras. Permeia com um montante significativo, de 150 mil euros, um projeto de investigação aplicada onde foi valorizado pelo júri não somente o mérito e a excelência da investigação, mas também o compromisso da indústria no apoio à implementação da prova de conceito numa janela temporal muito ambiciosa para um projeto de investigação aplicado à indústria. 3 anos. Recebemos 66 candidaturas, tendo sido consideradas elegíveis 55 que foram avaliadas por todos os membros do júri. Cada candidatura foi avaliada, como referi, e foram selecionadas o top 5 de candidaturas por todos os membros, como já referi. Os projetos foram provenientes das mais diversas áreas de atividade: farmacêutica e saúde, ambiente, agroalimentar, têxtil, entre outras. Cada um destes projetos reflete o esforço, a paixão e o compromisso dos investigadores com a missão de criar valor para a nossa indústria e o nosso país. Agradeço por isso a todos os investigadores que dedicaram o seu tempo a preparar a sua candidatura à Bolsa Jorge de Melo Indústria e Inovação. Agradeço ao júri, composto por especialistas de mérito reconhecido em diferentes áreas, o empenho e a tarefa desafiante de avaliar e selecionar primeiro avaliar os 55 projetos e depois selecionar os últimos 5 com base nos critérios de qualidade, excelência, novidade, impacto, implementação, mas também execuibilidade. Após uma análise criteriosa, selecionámos os 5 finalistas e convidámos os investigadores principais destes 5 projetos a apresentarem o seu projeto num formato de estilo pitch, esclarecendo posteriormente todos os detalhes que nos permitiram destacar os 3 projetos com pontuação mais elevada.
O projeto premiado, como já foi referido, foi o Acoustic Path, que vos será apresentado de seguida pelo professor Jaime Santos. A bolsa irá permitir desenvolver na Universidade de Coimbra uma tecnologia que acreditamos irá ter um enorme impacto no controle de qualidade e no processo de decisão em tempo real em linhas de produção na indústria, como já foi referido. Queremos destacar também 2 menções honrosas. A primeira menção honrosa atribuída ao projeto Freshit, proposto pela investigadora, a doutora Laura Esteves, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Este projeto ambiciona desenvolver um dispositivo de membranas para remoção sustentável de etileno, permitirá garantir o armazenamento e transporte de frutas por longos períodos sem comprometer a sua qualidade. E todos sabemos os problemas que temos e que desafios traz esta conservação da fruta durante o transporte e o armazenamento. A segunda menção honrosa foi atribuída ao projeto PocketVet, proposto pelo investigador, o Dr. Rui Martins, do INESC-TEC, que visa a certificação e comercialização de um dispositivo de diagnóstico portátil para a aplicação veterinária e, futuramente, quem sabe, para a aplicação humana, e que integra uma tecnologia baseada em espectroscopia e inteligência artificial na análise do sangue, urina e soro, mas em tempo real, reduzindo custos de análise. Além disso, faço questão, e todos nós, membros do júri, de aqui reconhecer mais 2 projetos finalistas pela sua relevância e potencial. Ainda que não tenham sido premiados formalmente, são projetos de grande mérito e inovação em economia circular, o D-Cell-Dermis, proposto pela doutora Ana de Almeida Monteiro, da Universidade Católica do Porto, no Porto, que visa o desenvolvimento de um modelo de pele, aproveitando um subproduto da indústria de peles de coelho, e o Biotransmute, proposto pelo mestre Aires Duarte, do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que visa o desenvolvimento de um sistema de biorremediação para melhorar a qualidade da água em aquacultura. A quem recebe hoje a Bolsa Jorge de Mel Indústria e Inovação, quero deixar, em nome do júri, uma palavra muito especial. A vossa proposta destacou-se de forma clara pela sua ambição, pelo rigor e pelo potencial de transformação. O interesse e compromisso da empresa Basinov é um garante da translação dos laboratórios académicos para um ambiente fabril. Estão todos de parabéns. Este reconhecimento é merecido e esperamos que esta bolsa traga à vossa equipa um impulso importante para a concretização dos vossos objetivos e à indústria farmacêutica uma ferramenta preciosa para o apoio à tomada de decisão na linha de produção. Termino com um agradecimento à Fundação Amélia de Mel pela confiança e na pessoa do seu vice-presidente por acreditar na investigação como um motor de inovação e fator essencial de diferenciação para a nossa indústria. Esta bolsa não é apenas um investimento em conhecimento, é uma aposta concreta no futuro do nosso país. Em nome do júri, os nossos sinceros parabéns aos premiados e finalistas e os votos dos maiores sucessos no futuro de cada um. Muito obrigada. Muito obrigada. Professora, não se vá embora, ainda vamos precisar de si. Peço-lhe que fique aqui no palco, depois também fazemos a entrega dos diplomas e é para isso que vamos passar agora. Vamos entregar os diplomas aos finalistas, às menções honrosas e também ao vencedor. E para entregar os diplomas, tenho o prazer de chamar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sido uma presença assídua, como já vimos também nas outras edições. E chamo também Vasco de Melo, Manuel Alfredo de Melo e Jorge Portugal para se juntarem aqui à entrega dos diplomas. Vou-vos pedir que se cheguem um bocadinho mais ali para aquele lado, por favor, para depois, com as fotografias e a luz, ser mais fácil. E vou começar a chamar os projetos distinguidos, vou chamar um a um, depois sobem a palco, tiram uma fotografia, recebem o diploma e seguem para a plateia. E começamos por chamar a palco o projeto Biotransmute, o finalista desta edição, representado por Aires Duarte. Seja muito bem-vindo. E parabéns! Aqui no meio, por favor.
Uma fotografia, por favor, aqui no meio, sim, no meio. Muito obrigada, obrigada. Vou-vos pedir que se cheguem um bocadinho todos mais à frente, por causa da luz. Mais à frente, assim mesmo, assim está melhor. Vamos passar para o projeto seguinte, DSL Dermis, a finalista Ana Oliveira, que também sobe aqui a palco. Muito bem-vinda e parabéns. Parabéns. Muito obrigada, obrigada. Vamos agora chamar a menção honrosa para a Laura Esteves, da Freshit. Bem-vinda, parabéns. Subir aqui a palco. Obrigada. A parte importante. Um aplauso. A equipa está ali, está ali. E vamos agora a receber Rui Martins, da Pocket Vect, que vai receber também uma menção honrosa. Bem-vindo e muitos parabéns. A fotografia. A equipa também se pode levantar. Ali. Muito obrigada. E agora vamos receber o vencedor da edição deste ano, Jaime Santos, que vai subir também aqui a palco, acompanhado por Vera Moura, da Basinov. Bem-vindos, muitos parabéns do projeto. Bem-vindo. É o projeto vencedor aqui da Acoustic Path, que traz aqui uma revolução à qualidade da indústria farmacêutica. Já ouvimos aqui um pouco da apresentação e a seguir teremos a oportunidade do Jaime Santos fazer precisamente a divulgação do seu projeto. Mas é aqui uma tecnologia que vai permitir poupar tempo, poupar custos e tornar todos os processos mais práticos. Parabéns! A equipa também está presente? Boa, parabéns. Muito obrigada a todos. Peço agora um aplauso para todos os projetos. Podem voltar aos vossos lugares, mas peço ao Jaime Santos e à Vera que permaneçam aqui em palco, porque vão apresentar o projeto. Muito obrigada e mais uma vez parabéns. Bom dia a todos. Eu gostava de dar só algumas palavras de agradecimento. Excelentíssima Sua Excelência o Presidente da República,
Sr. Vice-Presidente da Fundação Amélia de Melo, Sr. Diretor-Geral da Cotec Portugal e Sra. Presidente do Júri e todos os ilustres presentes, reitores, representantes das universidades de Portugal. É com muita honra que nós estamos aqui hoje e é com enorme prazer que a Base Inove, que é uma empresa dedicada à inovação do Grupo FHC, recebe hoje, em parceria com a Universidade de Coimbra, o Prémio de Investigação da Bolsa Jorge de Melo para a Indústria e Inovação. Muito nos apraz estar aqui, neste dia em que se comemora um entendimento multigeracional da família Melo, de que a aliança entre a educação e a inovação tem o potencial de elevar o caráter de Portugal além do pequeno território que ocupamos. Neste breve momento que me é concedido, quero salientar, enquanto empreendedora e construindo com o Grupo FHC a visão de inovação para a indústria farmacêutica portuguesa, que partilho as premissas das entidades promotoras do prémio e não poderia deixar de reforçar quão fundamental é para a indústria e inovação em Portugal a existência destas iniciativas. O impacto que a Fundação Amélia de Melo e a Cotec exercem ao lançar este prémio não se traduz numa escala linear, mas sim numa escala exponencial, porque validam externamente e com apoio material o investimento em produtos e serviços com capacidade disruptiva no contexto atual. Não tenho qualquer dúvida de que se lidera com o exemplo e que se cresce com o trabalho árduo. Mas este trabalho tem que estar aliado à formação e à inteligência. Como terão a oportunidade de constatar na apresentação feita de seguida pelo professor Jaime Santos, trazemos para a indústria farmacêutica e não só, uma inovação que é fruto do doutoramento do João Henriques, um aluno de doutoramento da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, que ainda durante o seu percurso doutoral se tornou colaborador da Base Inove pelo potencial que enquanto cientista e pessoa apresentava. Por ele nós estamos hoje aqui. Este doutoramento foi apoiado pela Base Inove e pelos laboratórios Base e do Grupo FHC. E o protótipo que o João propôs, ele propõe-se a alterar um paradigma e tem em si o potencial de aplicação a nível regulamentar e em processos de declaração de conformidade do produto. Portanto, vai otimizar o fluxo de produção industrial e a segurança do produto final. Eu quero terminar com um honesto agradecimento pela vossa visão, pelo contributo contínuo no crescimento do ecossistema de inovação em Portugal e com o compromisso do nosso lado de continuar este trabalho de semear, de colher e lançar novas sementes que outros, não nós, irão colher nos anos vindouros. A todos muito obrigada. Muito obrigado também. Os cumprimentos já foram feitos pela doutora Vera. Queria, de qualquer modo, agradecer à Fundação Amélia de Melo a atribuição desta importante bolsa. Bolsa essa que é de fundamental importância para o desenvolvimento do projeto que nos propomos realizar. Projeto esse que é designado por Técnica Acústica PAT para controle de qualidade do produto industrial. Neste caso estamos a falar especificamente da indústria farmacêutica e como também queremos tornar este produto, digamos, equipamento versátil a ponto de ser também aplicado em indústrias distintas destas, mas que tenham também o mesmo problema. Bom, na realidade o senhor diretor da Cotec já caracterizou de algum modo o projeto. Portanto, trata-se de um problema de controle de qualidade, essencialmente, e na atualidade o controle de qualidade é feito por amostragem. Bom, amostragem significa que tem que haver alguém a fazer a recolha das amostras, tem que haver alguém a transportar as amostras para o laboratório, portanto, há um percurso a realizar. No laboratório tem que haver também um técnico, esse técnico vai utilizar produtos chamados reagentes que, como nós sabemos, provavelmente podem ter problemas ambientais ou podem conduzir a problemas ambientais. Portanto, e mesmo neste percurso todo, para além disso, neste percurso todo podemos ter amostras contaminadas, ou seja, há a intervenção do fator humano, há um transporte de instalação de produção para a instalação laboratorial e poderá existir, neste caso, contaminação e os resultados depois não serem os esperados ou então serem resultados erróneos.
Este processo pode ainda, como grande inconveniente, conduzir à paragem da produção, que não é de interesse da indústria, naturalmente, não é? Bom, o que é que se espera depois deste tipo de análise, e a indústria pode estar à espera da análise, é que ou o produto está conforme e segue para o mercado, ou o produto não está conforme e é rejeitado. E sendo rejeitado, há custos. Há custos associados, principalmente do ponto de vista económicos, do ponto de vista da empresa, o que não é, enfim, muito de interesse dessa mesma empresa que isso aconteça. Bom, na realidade, este tipo de controle é o designado controle Quality by Testing, e nós queremos ir para um outro patamar. E esse patamar é permitir ter um controle de qualidade em tempo real, de forma contínua e em linha, ou seja, continuamente em linha de produção, para avaliar o produto. Portanto, é isso que nós nos propomos fazer, no fundo, de algum modo, passar do designado Quality by Testing para o Quality by Design. Bom, quais são as grandes vantagens disto? Diminuição do tempo que é necessário para o controle de qualidade. Claro, se diminui o tempo, diminui digamos, os agentes envolvidos, também diminui os custos, e além disso, se de facto houver problemas na amostra, portanto, temos na realidade rejeição e também temos custos associados, como já foi mencionado. A grande vantagem de este sistema ser em tempo real e em linha permite imediatamente que seja detectado um problema, logo, tanto produzir ações corretivas para, enfim, de algum modo, repor, digamos, neste caso, os injetáveis de acordo com aquilo que é pretendido, e, portanto, havendo rejeição, será aquela rejeição de baixa quantidade, portanto, no momento em que passa pelo dispositivo, portanto, esse produto poderá ser rejeitado, mas não tem nada a ver com rejeição de toda a produção, que é muito mais crítica. Bom, esta tecnologia analítica de processo ainda não estão desenvolvidas para os injetáveis e, portanto, é isso que nós nos propomos. A solução é uma solução relativamente simples do ponto de vista da técnica. Vamos utilizar os designados ultrassons. Bom, os ultrassons toda a gente sabe o que é, não vale a pena estar aqui a explicar. E qual é a grande vantagem dos ultrassons? Primeiro, podemos fazer, digamos, um controle sem necessidade de haver a contaminação ou pelo menos contacto do produto. Portanto, trata-se de uma técnica não invasiva. Bom, conhecem naturalmente as ecografias, é baseado nisto. É não destrutivo, naturalmente, não precisamos destruir nada. A grande vantagem também é que é um processo extremamente rápido. Os custos de implementação não são muito avultados, embora, claro que produzir um equipamento envolve investimento, mas depois, enfim, produzir outros, os custos tornam-se bem menores. A precisão é extremamente elevada, portanto, os resultados são fidedignos, e outra grande vantagem, como já mencionei, é o facto deste dispositivo poder ser algo versátil para ser aplicado em outras indústrias. Reparem que, olhando para essa figurinha, parece que é uma coisa muito básica. Não é, porque na realidade por trás do que está aí, que no fundo tem um sensor acoplado a um tubinho, e depois numa caixinha onde existe um display, mas por trás disso tudo existe muito hardware a desenvolver e muito software também para processamento de todos os sinais. Bom, o que é que queremos com isto? No facto, da minha parte, contributo científico para a inovação destas empresas e, naturalmente, isto tem impactos económicos na empresa, naturalmente, ou nas empresas do setor, e o que lhe permite aumentar substancialmente a competitividade, tanto a nível nacional como a nível internacional. Como eu disse e mencionei já, outras potenciais indústrias onde isto pode ser aplicado para além da indústria farmacêutica, por exemplo, alimentar e bebidas, cosmética, a indústria de tintas ou a indústria química. Okay? Bom, a equipa de investigação ligada ao projeto, somos 4 elementos doutorados, um elemento com mestrado, portanto 2 elementos são diretamente ligados à Universidade de Coimbra e os restantes 3 já ao setor industrial em causa. Bom, e na realidade, não sendo muito específico no projeto, nem estando aqui a mencionar, digamos,
partes muito específicas e detalhadas de que consiste o projeto. No fundo, era isto que eu queria apresentar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Pode regressar ao seu lugar. Muito obrigada, Jaime Santos, e mais uma vez, parabéns. Tivemos aqui a oportunidade de perceber qual é que é o real propósito deste projeto e como é que depois se pode implementar nas indústrias e nas empresas e no dia a dia. E agora temos a oportunidade de ouvir Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para quem eu peço um aplauso. Senhor Presidente da Fundação Amélia de Melo, Senhor Vice-Presidente da Fundação Amélia de Melo, família José de Melo, Senhor Diretor-Geral da COTEC, Senhora Presidente do Júri, ilustres membros do Júri, muitos dos quais conheço há muitos anos ou há muitas décadas, e são, de facto, a melhor garantia da importância e do rigor neste importantíssimo também prémio. Magníficos reitores, magníficos antigos reitores, queridas amigas, queridos amigos. Vinha eu, entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, viajando de Maputo via São Tomé para Lisboa, e tendo há algum tempo recebido a documentação sobre este prémio, a pensar os tópicos fundamentais de uma intervenção numa cerimónia tão simbólica, tão significativa e tão civilizada, até na duração. Nós, portugueses, temos cerimónias de horas e horas e horas. Esta é menos de uma hora. Cumpre a sua missão exemplarmente. E a minha primeira palavra vai para os premiados. Para o premiado, em primeiro lugar, para as menções honrosas e para os finalistas. E o simples facto de haver tantos premiados no sentido mais vasto do termo é um sinal do êxito deste prémio. Do êxito do prémio, do critério e do rigor da intervenção do júri. E ao mesmo tempo é um reconhecimento. Eu sou, antes do mais, professor universitário. E embora em ciências moles, não em ciências duras, tive de ser investigador. E alguma da minha investigação foi útil. Foi útil certamente para o investigador, mas foi sobretudo útil também para a sociedade académica, para a sociedade em geral. E não imaginam a importância que têm estes prémios. A importância pecuniária, sem dúvida. Mas sobretudo a importância em termos de motivação para os envolvidos. O trabalho de investigação é um trabalho anónimo, diário, intenso, constante. E quantas vezes eu não vejo os nossos investigadores sentirem que não são devidamente reconhecidos pela sociedade? Sentem um bocadinho esquecidos. E às vezes não reconhecidos pela própria academia. Porque há sempre académicos que defendem a pura investigação pura. Só. E que consideram que é uma realidade de segundo plano a investigação aplicável ao desenvolvimento. Tive desses debates na minha academia e noutras academias. Ora, eu queria felicitar os premiados, compreendendo exatamente o que sentem neste momento. Valeu a pena o esforço de equipa. Valeu a pena o conceito, o projeto. Valeu a pena um trabalho de anos. É reconhecido pela comunidade. Queria depois felicitar as academias. Tão diversas. Com a vontade de as conhecer todas. Coimbra, alma mater da educação e da Universidade Portuguesa. E onde eu preparei algumas das minhas provas, nomeadamente a prova da agregação. Cá dentro, fora, o que fiz lá fora. Depois o Instituto Superior Técnico, uma das melhores escolas onde ensinei. Num domínio muito circunscrito, o ordenamento do território, mas ensinei e participei na elaboração dos estatutos como jurista, único jurista
do Instituto Superior Técnico. Depois a Universidade Católica do Porto, a Universidade Católica Portuguesa em geral, onde fui professor. Depois a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Universidade onde também fui professor e onde intervim na fundação de uma nova escola e onde sou doutor. Todas estas e mais uma equipa de investigação muito polivalente mostram a excelência da nossa investigação. Da investigação feita cá dentro, fora aquela que é feita lá fora. Não havendo distinção porque se funciona em rede. Parabéns aos premiados, parabéns aos centros de excelência nas academias. Depois, em terceiro lugar, como aqui foi muito bem sublinhado, a prioridade e a importância de recuperarmos o tempo perdido e o espaço perdido em matéria de ciência e de tecnologia. Nós, Portugal, nós, Europa, em relação aos Estados Unidos da América, em relação a várias economias e sociedades asiáticas. Perdemos antes da pandemia, acentuou-se depois da pandemia. E temos de recuperar. Porque tudo o resto é mutável. São mutáveis os regimes, os sistemas, as administrações, as estratégias, as táticas. Agora, há uma constante. Essa constante é a permanência do relevo da ciência e da tecnologia. Da inovação. E aí passam as conjunturas, estamos perante um problema estrutural. E daí a importância também da aposta nestes prémios, na aposta no seu significado, na aposta na ciência e na tecnologia no nosso país. Porque temos, eu digo sempre, e considero sem exagero, os nossos melhores são dos melhores de todos os melhores. Em todo o mundo. Às vezes fala-se só de alguns projetos, ou de alguns investigadores, ou de algumas equipas que são mais conhecidas. O nosso nível é francamente excepcional. E daí passo para uma outra ideia que é aqui acentuada, a juntar a ligação entre o puro e o aplicado e o reforço do investimento na ciência e tecnologia, que se trata de um desafio comunitário. É evidente que o Estado pode fazer mais, deve fazer mais, mas as instituições que aqui se juntam, eu começo por aquela que é importante e conheço bem, mas que não é a mais importante, que é a Ecotec, mas que é importante. Mais importante é a Fundação Amélia de Mel. A Ecotec foi uma concepção, foi uma ideia do presidente Jorge Sampaio, na sequência de uma ideia do rei Juan Carlos, vindo de Silicon Valley, vejo lá quanto tempo isto foi, e mobilizando também o presidente da República Italiana da altura. E fez-se e criou-se uma instituição que envolve 3 economias, 3 sociedades, e em cada uma delas uma prioridade. A prioridade é inovar. Inovar. Estamos a falar há um quarto de século. Inovar para não ficarmos definitivamente para trás. A presença da Ecotec significa uma garantia adicional no rigor, na avaliação e rigor, inclusive é reconhecido por vários governos e, portanto, pelo Estado português. Mas deve-se, sobretudo, estes prémios, à Fundação Amélia de Mel. E ao olhar para os 3 prémios que, no fundo, foram concebidos, encontro 3 pilares essenciais daquilo que pode ser o contributo da Fundação para a economia, para a sociedade, para a vida no nosso país. O empreendedorismo, através do Prémio José Manuel de Mel. A inovação, com a componente específica da indústria. Prémio Jorge de Mel. E depois a componente social, muito associada, aliás, ao nome da Fundação,
e à sua primeira referência. Ora, hoje estamos perante o prémio Jorge Mel. Eu retomo o fio da intervenção de há 1 mês e meio, 2 meses, não sei se pouco mais. E esse fio é o seguinte: houve uma primeira geração, Alfredo da Silva, uma segunda geração, traduzida pela, nomeadamente, o Manuel de Mel, mas Dona Amélia de Mel, uma terceira geração fundamental, traduzida nestes 2 prémios, Jorge de Mel, José Manuel de Mel. Estamos agora já com a 4ª geração, há muito servindo Portugal, e com uma 5ª geração servindo agora a Portugal. Para quem pôde assistir a uma parte da história, é fácil falar porque esteve lá, viu, assistiu. E quando se cita o exemplo do Jorge de Mel, cita-se o exemplo de alguém que foi uma componente essencial naquela geração. Foi uma geração como a atual geração, como a anterior geração, intermédia entre as duas, que se traduziu pelo tal espírito de família, pela continuidade, pela antecipação, pelo espírito de família. Aqui, aliás, novamente testemunhado. Porque se tratava de 2 irmãos que tinham naturalmente talentos e apetências diversificadas, mas que atuaram sempre em conjunto. Sempre em conjunto. Cada um com a sua criatividade. Num caso, a criatividade de ir para áreas novas e procurar nessas áreas novas, muito, muito novas, na economia e na sociedade portuguesa, sinais de futuro, e construí-lo. O outro, tendo de gerir de forma mais direta e imediata a componente industrial, introduzindo a inovação exigida pelas novas décadas. Foi o caso de Jorge de Mel. Jorge de Mel ficou com essa componente, que era uma herança vinda do passado, mas que era preciso projetar no futuro, aceleradamente. Porque estamos a pensar, nomeadamente nos anos, final dos anos 50, mas sobretudo dos anos 60 e 70. Princípio dos anos 70. Era diferente. Havia que refazer a indústria e inovar. No outro dia, Manuel Alfredo Mel, vice-presidente da Fundação Amélia de Mel, perguntou-me, à saída da minha intervenção, ou quando nos encontramos depois da intervenção, porque eu tinha dito que tinha sido testemunha de um exemplo industrial. E ele não se lembrava. Eu lembrava-me que tínhamos estado lá, na abertura de uma unidade fabril na periferia de Lisboa, que era lateral em relação ao core business, à essência da atividade industrial do grupo. Mas há uma linhagem fundamental em termos industriais que depois se diversifica e nas gerações seguintes tem novas expressões. Jorge de Mel teve a seu cargo garantir essa inovação na componente mais diretamente herdada do passado. E eu lembro-me de exemplos. Eu vou contar aquilo que testemunhei, não presencialmente, mas por interpostas pessoas. A ideia da unidade do grupo na definição da estratégia. A ideia da partilha da definição da estratégia com os quadros do grupo. Reuniões periódicas, com uma periodicidade matemática, para discutir os novos desafios do presente e do futuro e definir a estratégia. E lá estavam todos. Isso marcou dezenas, centenas de quadros que vieram a ter o papel mais espantoso na vida nacional, até de chefes de governo. Num caso, a primeira e única mulher que exerceu a chefia do governo de Portugal. Foi um desses quadros. E não imaginam o que isto era de revolucionário para o Portugal da altura.
Outros foram autarcas, outros continuaram na vida empresarial, outros tiveram outro tipo de opções de vida. Foi uma matriz formadora, com a tal sensibilidade social permanente, que vinha do passado e se projetou no futuro, mas procurando a inovação. Procurando a inovação. E havia os mais ortodoxos e os mais heterodoxos. Lembro-me sempre de um que veio a ser autarca, também na periferia de Lisboa, que era muito heterodoxo. Muito, mas isso só significava realmente o apelo à criatividade. Para este prémio, e agora faço a ponte entre esse passado, este presente e o futuro, tem muito a ver, e é bom que os premiados percebam esta história. Porque esta história mostra o seguinte, como alguns sublinharam, nomeadamente o premiado, ao agradecer, significa que era assim no passado, é assim no presente, e que era o mesmo grupo, que é a mesma família, que seja assim no futuro. E isto é muito raro. É muito raro. Já o disse há 2 meses, é muito raro quem, com um passado tão importante e tão pesado, pense sobretudo no futuro. Pense sobretudo no futuro. Isso tem acontecido com a Fundação Amélia de Mel. Tem acontecido com a família José de Mel. Que é perceber o que é que desponta no futuro. Pessoal, Portugal precisa de quê? Prioritariamente precisa de ciência e tecnologia. Precisa de inovação. Tudo o resto é muito importante. Mas os recursos humanos, a aposta nos recursos humanos, o estímulo aos investigadores e à investigação. Aliás, sedes da investigação, a academia mais tradicional, menos tradicional, novos tipos de centros de excelência. Isso é o futuro. Isso é o futuro. Qualquer que seja o governo de cada momento, qualquer que seja a solução, a orientação de cada momento, com uma continuidade. Estes prémios têm garantido essa continuidade. Esse estímulo constante. Isto tem um preço inestimável. Um preço inestimável. Nós não temos um país em que haja milhares de prémios à investigação. Não temos. Nem centenas de prémios à investigação. Nem, em muitos casos, dezenas. E eu olhar, por exemplo, ao primeiro prémio, e com isto termino, instintivamente eu fui levado a olhar para os outros. Todos têm o cunho da alta qualidade, para não dizer da excelência, em domínios específicos. Todos. Transponíveis mais ou menos para outros domínios, mas o primeiro prémio é aquele cuja transposição é mais óbvia. Concebido para uma fileira industrial, com ajustamentos, mesmo um leigo vindo das ciências moles percebe que serve também para essas ciências. Tão bom que seria se a administração pública, se a justiça, se outros setores de natureza menos dura, pudesse ir monitorizando os fatores de ruído, ou de defeito, ou de desvio, antes do produto final. E assim prevenindo desperdícios e melhorando aquilo que é o processo produtivo. Porque também há aí disso, o processo legislativo, o processo administrativo, o processo jurisdicional. São processos que, diversos do processo industrial, no entanto, têm similitudes. Os portugueses diziam, de uma forma um bocadinho mais leiga e menos sofisticada, mais vale prevenir do que remediar. Mas é, no fundo, essa a ideia. Se prevenir no início do processo, não se tem de remediar tanto ao longo do processo e certamente o produto final, com o custo que isso implica. Ora, esta lógica parece muito simples, exige, aplicada a variados domínios, depois
muito estudo, muita investigação, muita elaboração para serem possíveis os resultados. Termino, portanto, onde comecei. Bem-haja a Fundação Amélia de Mel, bem-haja o contributo da Cotec, bem-hajam as academias que formaram, mas, sobretudo, estão de parabéns os premiados. Eu tenho muita consideração por aqueles que são os melhores. E, como tenho dito muitas vezes, normalmente são humildes. Há génios que não são humildes. Temos de pagar esse preço por eles. Mas na generalidade, eu diria que a maioria dos que são excepcionais são mais depressa humildes do que propriamente se autoconsideram génios. E há um risco enorme de que aqueles que se autoconsideram génios verdadeiramente vão serem tão geniais quanto os outros que acabam por ter os prémios. Bom, muitos parabéns aos premiados, muito parabéns a este prémio. Honro muito por ter estado no início, ainda com o que restava de pandemia. Estávamos ainda na ressaca da pandemia, e estar no fim, no que respeita ao meu mandato, esperando que o meu sucessor não perca uma única entrega de prémios. E agradecemos ao Presidente da República. Portugal tem de facto os melhores dos melhores e é preciso celebrarmos isso, e foi o que estivemos a fazer aqui hoje, e é assim que chegamos ao fim desta cerimónia da entrega da Bolsa Jorge de Mel, que não é apenas, como vimos, um prémio, é uma semente do futuro que se quer ver crescer nos próximos tempos na indústria portuguesa. Saímos aqui hoje todos com a certeza de que a inovação está viva e que está bem presente e bem entregue. A todos os finalistas e ao vencedor, mais uma vez, muitos parabéns, não apenas pelo que alcançaram, mas por aquilo que escolheram fazer com o vosso talento. Em nome da Fundação Amélia de Mel e da Cotec Portugal, agradecemos a presença de todos, esta sala cheia de gente que esteve aqui hoje. Muito obrigada. Para distinguirmos o que se faz de melhor em Portugal, fica aqui assinalada também esta presença de todos, e por isso, mais uma vez, muito obrigada. Que agora todos aqueles que foram distinguidos, todos os projetos distinguidos, possam, a partir de agora, caminhar num futuro próspero e cheio de sucesso. Da minha parte, foi um gosto estar convosco. Muito obrigada e até breve. Obrigada.